Olá a todos, eu estou aqui para dar continuidade à série de seminários sobre a obra Fantoches, do Érico Veríssimo, por este grupo de pesquisa, no qual eu sou líder, é o narrador e as fronteiras do relato. No dia de hoje, nós vamos ter o segundo seminário. O primeiro foi uma apresentação geral sobre o livro. Este de hoje terá por temática a apropriação da tradição literária. E para desenvolver esse tema, nós convidamos dois pesquisadores do grupo de pesquisa, que são a Ana Maria Salles Mariano e o Sandro Maia. Então, com vocês, a palavra, por favor. Bom, começando a apresentação, estou disponibilizando para vocês já o material para seguirmos juntos. E eu gostaria de começar fazendo menção ao próprio grupo que nós estamos. E a coordenação da Maria Rosa e da Maria José Paulo, que tem sido tão estimulante, tem conseguido trazer coisas tão interessantes que reúne todos nós aqui em torno de uma obra e cada um buscando uma resposta ou fazendo uma pergunta e sempre trazendo coisas novas. Eu não conhecia essa obra do Érico Veríssimo e foi surpreendente para mim. Gostei muito de fazer esse trabalho. O Sandro e eu escolhemos analisar a questão da tradição literária. E então, vamos lá, vamos começar. Nós já vimos na apresentação feita que a primeira publicação do Fantoches se deu em 1932 e a segunda, e essa edição final que nós temos em mãos, é de 71, portanto, quase 40 anos depois, ao publicar toda a coleção da sua obra, as obras completas, Érico Veríssimo decide fazer nesta obra, que foi a sua primeira, algumas intervenções, né? E nessas intervenções ele vai satirizar, vai estabelecer relações de seu texto com várias vertentes da tradição literária. Portanto, é o próprio autor que nos conduz no caminho deste tema que nós escolhemos. Mas, antes de começar a fazer estas relações, é importante nós pensarmos qual foi o caminho teórico que seguimos. O que pretendemos desenvolver quando nós nos referimos à relação de uma obra com a tradição literária? Quais são as considerações que norteiam esse nosso caminho? A primeira é que toda obra é resultado de um processo de construção, de uma rede maior. Ela é um nó que é gerado e que gera outros nós. Portanto, a criação artística precisa ser pensada sempre nesse contexto de complexidade, como Morin coloca, né? Algumas conexões são percebidas facilmente, e neste caso aqui até indicadas pelo autor. Outras serão reveladas pelo tempo, por leituras que irão ser feitas e que à época da obra nem seriam possíveis. Portanto, quando nós analisamos uma obra em relação à tradição, nós pretendemos descobrir esses pontos, né? Esses pontos esses nós que vão criando intertextualidades e que são cada ponto, e aí eu represento, inclusive, com uma rede neural, que cada ponto gera novas relações e assim vai indefinidamente. Tanto é que vemos as obras serem analisadas e reanalisadas, e sempre há o que se dizer sobre elas. Retomo para isso algumas citações, por exemplo, de Borges. Borges diz coisas lindas a esse respeito. Essa primeira, que trama é esta? Del será, del es, del fue, que tudo se retoma, né? É o passado, é o futuro, é o presente. Em cada nó, cada nó contém o presente, se leva para o futuro, ele é passado também. Então, todas essas relações temporais são possíveis em cada um desses nós, né? O tempo das obras não é o tempo definido no ato da escritura,
mas o tempo indefinido da leitura e da memória. Ou seja, a cada nova leitura, um novo tempo, né? Nova reconstrução de possíveis sentidos. E Genette fala uma coisa que eu gosto muito, que ele diz, o sentido dos livros está à frente deles e não atrás. Então, quando nós estamos falando nessa relação com a tradição literária, nós estamos querendo formar nexos, não necessariamente vincular como se fosse uma relação causal, né? Borges diz que cada escritor cria os seus próprios precursores. É diferente ler algumas obras depois que você lê Borges, não é? Você vai ler diferente as obras da tradição, ele recria a tradição, não é? Então, o sentido dos livros está sempre à frente deles e não atrás. A criação artística, eu já disse isso, precisa ser pensada no contexto da complexidade. Essa última frase que está aí no meu texto, eu mesma não enxergo. Porque o meu... Mas é do Morin falando da mesma questão, da importância desta relação, né, entre as obras e do quanto a nossa relação precisa ser efetiva com as suas possibilidades de intercâmbio e de intertextualidade. Achei também muito interessante algo colocado pelo Agamben, em Instâncias, a palavra e o fantasma na cultura ocidental. Ele fala da criação do palácio, ele retoma o Palácio dos Destinos, só que ele vai criar a Biblioteca dos Destinos. E é algo muito interessante, né? Porque esse Palácio dos Destinos seria uma enorme pirâmide em que você enxerga o ápice, que é a criação mais perfeita, é o que estaria próximo de Deus, é a criação divina, e essa pirâmide, à medida em que vai descendo, não tem fim, ela vai ao infinito, a cada vez ela é mais imperfeita. Então, o que Agamben fala, quando um escritor vai colocar a sua obra nesta pirâmide, ele sempre tem que pensar que ele está se colocando em algum ponto. Então, isso é muito difícil. Não é fácil publicar, porque você tem sempre a noção de que está entrando num universo em que há muitos melhores, e ele diz, mas muitos piores também. Tá? Tem sempre alguém abaixo. Sempre há um outro andar abaixo que é pior que o seu. Mas uma coisa interessante que a Agamben coloca é a questão da descriação, que está sempre dentro do processo da criação da obra. E que se realiza, na leitura, que essa possibilidade do que não foi passa a ser. Então, muitas obras, não é, passam a ser o que no momento da sua edição não foi. Quantas obras nós vimos, né? Aqui no Brasil mesmo, né? Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, O Rei da Vela foi encenado na década de 60 pela primeira vez. Então, há muitas vezes obras que são desqualificadas e depois a leitura requalifica essas obras. Nós vimos muito isso nos movimentos que aconteceram no final do século XX, com a recuperação que se fez de obras até então consideradas enigmáticas, né, que não traziam um sentido, os processos de significação não eram compreendidos. E ele diz outra coisa também interessante, a vida do autor coincide com a vida da obra. Ou seja, ele é autor naquele momento que ele escreveu. Suas obras posteriores poderão julgar a obra. Mas ele já não será mais o mesmo. Quando
o escritor da marginalia que está nesse texto, esse Érico Veríssimo, vai fazer essa marginalia, ele não é o Érico Veríssimo, autor dos fantoches. É uma nova leitura. Portanto, esse embrião, essa nova leitura, estava lá naquela possibilidade que não foi realizada então, né? Mas é uma nova leitura. Então, essas intersecções que me chamam sempre a atenção e acho que quando examino uma obra, considerando a tradição, considerando a história literária, é fundamental ter essas ideias em mente. E aí, nesta específica obra, há muitas possibilidades, porque ele, na marginalia, vai identificando um número enorme de outras obras que fazem relação com a sua. Então, há muitos caminhos aí que se bifurcam. Esses nozinhos se interconectam. Eu teria que estabelecer, para falar aqui num período de tempo razoável, teria que fazer uma seleção em aonde, com que, como. Eu resolvi estabelecer a relação com o teatro, sugerida pela obra, com indicação até dos autores, por Érico Veríssimo. O próprio título que ele dá, Fantoches, né? Fantoches é uma realização, inclusive, muito tradicional no Brasil. O teatro de bonecos é muito ao gosto popular brasileiro, era muito utilizado no início do século, até porque nós, aliás, não só no início do século, já desde a nossa colonização, nós tivemos um uso muito significativo do teatro de marionetes, de teatro de fantoches. É um teatro mais simples, na verdade, você não tem os atores necessários, uma ou duas pessoas fazem todos os personagens, e era uma forma didática de colonização, de evangelização, considerando que as pessoas eram analfabetas. No século XIX, no Brasil, início do século XX, o número de teatros construídos foi incrível. Toda cidade tinha teatro, toda cidade pequena tinha teatro. A cidade onde eu nasci, que era uma cidade muito pequena, tinha um teatro com frisas e camarotes. Eu até tenho aqui uma fotografia, que depois eu vou postar, do teatro que existia já no tempo dele em Porto Alegre, no tempo do Érico Veríssimo, um teatro belíssimo, que agora está completamente reconstruído. Está lindo. As cidades do Rio Grande do Sul, Santa Maria e várias outras tinham teatros grandes. Então, o teatro no Brasil tem uma tradição muito significativa. Está muito presente na cultura brasileira. E o teatro de bonecos também. E nós temos o teatro de bonecos típico do Brasil, que é o mameluco, né? E que no Nordeste é tão utilizado. Portanto, ele está trabalhando, ao trabalhar com fantoches, uma tradição já dentro, naquela época, do teatro brasileiro, do teatro de modo geral, do teatro brasileiro. O teatro de bonecos a gente acha em quase todas as culturas. E coisas maravilhosas, gente, bonecos maravilhosos, que, aliás, comecei a pesquisar isso, eu queria pôr várias imagens aqui, porque são lindos, principalmente os tailandeses. Há coisas maravilhosas, muito bem feitas, obras de arte. E os nossos bonecos, que são feitos de barro, né? Há muito boneco, a cabeça é de barro, o corpinho é oco, de tecido para poder ser manipulado. Nós temos também uma tradição já brasileira, muitos artistas, muitos artesãos que trabalham com esses são os bonequeiros, né? Uma outra, então, a primeira coisa, assim, por quê? Fantoche já me liga à questão teatral. Segundo o próprio autor, diz o seguinte, que a modernidade é dialógica ou não é modernidade? Isso é uma afirmação do Érico Veríssimo.
a modernidade é dialógica. Então, esse dialogismo que existe na linguagem, no texto teatral, era alguma coisa que para ele era importante, sim. É interessante porque ele diz depois nunca seguiu para o teatro, foi para outras coisas, mas talvez esse embrião aí tenha sido muito importante. E acho que ele teria sido um bom escritor, um bom teatrólogo, um bom escritor para teatro. Bom, e também um outro elemento olha, essa é uma das bonecas que eu queria mostrar para vocês. Isso é uma boneca tailandesa. Ela é da Birmânia, mas é feita pelos tailandeses na época, isso é de 1700 e pouco, qualquer coisa assim, 1800 e pouco essa boneca. Mas, enfim, não ia nem mostrar isso agora, que o meu slide escorregou. Porque, infelizmente, a minha... Está tão clarinha a minha tela. Bom, um dos primeiros que ele cita é Bernard Shaw. E entra em cena o elegante desconhecido, que vai, de certa forma, transtornar a relação entre Pigmalião e Galateia. Então, ele pega a peça do Bernard Shaw, a história de Pigmalião e Galateia, mas ele transpõe, e há expressões muito interessantes que trazem para o contexto brasileiro. Pigmalião chama a Galateia de adúltera, e a Galateia responde: ué, que é isso? É uma discussão moral, e ele vai mostrando como a moral é relativa, porque para Galateia não existia esse valor moral. O critiquinho que está na plateia vai falar da relação do autor com a criação, comparando com o poeta. Ele fala assim: como o poeta pensa que é dono do livro, não, ele publicou, acabou, não é mais dele. A decisão final não é mais, não pode ser, não está na mão do autor. Então, essas discussões que vão sendo feitas entre esses personagens vão trazendo também a forma como esta obra está colocando a sua inserção na tradição teatral, que é uma inserção crítica. É um Bernard Shaw relido por Pirandello e trazido à cena no papel por Érico Veríssimo, porque tem muito do Pirandello nessa construção que ele faz do texto do Bernard Shaw. Portanto, ele mesmo vai nos dando essa corrente que se vai trazendo novos dados, novas informações. Vejam aqui, essa página que eu coloquei, eu resolvi colocar as páginas assim, porque até o Sandro me lembrou, nem todas as edições são iguais, e aí vocês poderiam não achar, então assim todo mundo estaria vendo a mesma página, né? Aí é a página, se alguém quiser achar, do Pigmalião, está na página 151, nesta edição. Começa na página 151, essa que está aí é 153 já. Que o Pigmalião fica desesperado, porque, de repente, ele chega, ele sai, e quando ele volta, a Galateia está com outro. Fala, como assim? Está louco da vida, né? E é interessante porque ele tem frases nessa peça. Começa o primeiro ato, o Pigmalião consegue que Vênus transforme a estátua em gente, né? Aí cai o pano e ouve-se a marcha nupcial. Em seguida, no segundo ato, olha a orientação. Ainda na casa de Pigmalião, a lua de mel, aonde foi, já chegou. Olha que frase mais irônica. Aonde tinha que dar, já deu. A lua de mel, onde foi, já chegou.
E Galateia já está com o outro homem, né? Já está com o elegante desconhecido, abraçados em amoroso colóquio. Bom, e daí, claro, ele vai ficar louco da vida com a Galateia, e ela vai mostrar a absoluta ausência de conceitos morais. O que é? Ele fez comigo tudo que você fez, igualzinho. Qual o problema, né? Igualzinho. Todos os homens são iguais? Então, ela pergunta, todos os homens fazem igual, todos os pontos é igual, né? Então, essa mordacidade do texto, essa ironia que ele vai colocando, ele vai fazendo uma leitura da Galateia e do Pigmalião já transformada, embora ele diga que tem conhecimento de oitiva do Pirandello, eu diria que ele tem uma aproximação muito grande com a forma irônica que o Pirandello tem. E depois, aqui, essa página que está aqui com esse desenho, é a hora que ele faz, olha, decapitou tanto o rapaz, o cidadão, tanto o Galateia, como aquele que estava criando o triângulo amoroso, né? Então, e daí, é claro, a plateia vai reagir, e a plateia tem tanto o crítico de arte que vai falar, mostrando o que é a relação do autor com a obra, e vai falar dos poetas, como o senhor conspícuo, que vai chamar a realidade, a moral. Onde já se viu? Ela é adúltera, tem que morrer. Os dois têm que morrer. O crime tem que ser pago. E acabou, não é? Enfim. Mas, então, isso para mostrar para vocês como ele vai tecendo uma transformação. Embora o tema seja o tema do Bernard Shaw, não é? Seja a forma como Bernard Shaw traz essa transformação e de uma maneira maravilhosa, que depois foi dar até o filme My Fair Lady, que acho que muita gente conhece, né? Vem lá da peça do Bernard Shaw, e também Bernard Shaw faz um trabalho de linguagem muito interessante, essa adaptação a uma linguagem mais chula, que ele faz lá na peça, aqui também vai aparecer. Então, há vários elementos de sintonia, mas também há elementos de transformação do que era a proposta de linguagem ou de construção teatral do Bernard Shaw. Indo adiante, outra relação, que aí, como eu já falei, já aparece desde a parte anterior que nós estávamos vendo, é com Pirandello. E muitas coisas dá para nós percebermos, né? Primeiro, a impessoalidade, os personagens são o pai, a mãe, a enteada em Pirandello, né? E aqui, primeira personagem, segunda personagem, o pai, o homem, não é a identificação, a pessoalização, mas é uma classe, uma categoria, uma generalização. São 6 personagens, né? São situações paradoxais, 6 personagens à procura de um autor de Pirandello, que é famoso, né? E que já deu tanta pesquisa, já rendeu tanto pano para manga. Foi uma criação muito interessante, porque foi uma novidade muito grande à época de se questionar a autoria. A história eu já trago, eu quero só que você ponha no teatro isso, não é? Então, o personagem já vem com a história dele e ele quer uma mãozinha daquele autor para ele estar no palco. E aí, neste caso, o homem, apesar de seus esforços, o que ele vai mostrar, né? Que o homem não consegue penetrar até o fim no labirinto das aparências, nem conhecer o que está encerrado nas formas das quais é responsável. E o teatro vai apresentar essas contradições, levando a uma visão da realidade. Então, importante em Pirandello é perceber-se que... Opa, desculpe, era o Pirandello aqui. Ridendo castiga Timores. A comédia é usada como uma forma
de criticar os costumes. Aqui é uma página do Pirandello que eu trouxe para a gente ver como é que ele indica, né? A enteada, a mãe, o primeiro autor, né? E olha aqui também, a mulher, Gaspar, Melchior, aqui no caso dos três magos. Como a gente está vendo que ele faz também essa mesma indicação de personagem e bastante genérica. E é também aqui em Três Reis Magos, vai ter os Três Reis Magos, os três magos, que depois ele transforma em três magros, né? São criaturas também que estão discutindo a questão de tentar mudar a história, né? Então, o que a gente vai ter? A crítica social com humor e certo lirismo. Tanto nos Três Magos, tem a cena de Natal, que vai mostrar cenas de opulência das casas, desculpe, faltou um S aqui, em choque com a miséria das ruas, a cumplicidade estabelecida entre os miseráveis, eles dão à mulher que está na rua com o bebê tudo que eles têm, e em troca, qual é o tratamento que recebem, né? Eles têm teto, sem comida, e até a voz de prisão que tira eles de cena. Isto como em Pirandello, os registros de linguagem indicativos de classe, personagens sem nome que se transformam em personagens bíblicos, aqui nesse caso, e aí passa a ser o teatro dentro do teatro, isso tem muito em Pirandello também. Em Pirandello, os personagens são uma família que precisam de um autor para contar sua história, naqueles 6 personagens à procura de um autor. Uma peça dentro da peça. Aqui também, eles assumem fazer essa peça, porque é noite de Natal, né? E eles vão homenagear Jesus. Então, aquela criança que está ali no colo da mulher é Jesus. Então, vejam outra semelhança, né? A peça dentro da peça. Em Pirandello, eles invadem o ensaio porque eles querem querem que aquela peça seja a deles e não aquela que está no... Da mesma forma aqui. O Cavaleiro da Negra Memória. É outro conto muito interessante. É impossível não lembrar do Cavaleiro da Triste Figura, não fazer a conexão, não é? É muito semelhante sonoramente, nos leva imediatamente a Dom Quixote. Mas embora este Cavaleiro da Negra Memória seja um personagem terrível, não é? Que relações apresenta aqui como vocês todos leram, e nós temos pouco tempo, eu não estou voltando a todos os textos. Mas a gente vai ver a ironia na apresentação da personagem. A ironia é quando inicia a cena, a casa, a felicidade perfeita, a esposa, o jeitinho que ela chega, toda delicada para o marido, você quer isso, quer aquilo. E ele, meu Deus, que felicidade, como eu sou feliz, como eu tenho tudo. Como ele está. E aí chega o bendito cavaleiro de negra memória, que vai mostrar para eles, olha, eu sei o que você fez para estar aí. Né? Eu sei que você roubou, eu sei que você matou. E aí a história fica complicada, né? E o que a gente tem semelhante ao Pirandello, também aí, de maneira muito interessante, a multiplicidade de pontos de vista, porque o autor, as personagens, a plateia, todos têm voz. Tem o primeiro, na plateia vai ter o primeiro crítico, o segundo crítico, um senhor grave, e os demais presentes, que também se manifestam. E os valores sociais são colocados em questão. Aí aparece com muita clareza em Pirandello a função social do teatro, pelo humor. E se essas peças, esses textos do Érico Veríssimo tivessem ido para o palco,
Eu não vi, não achei nenhuma menção a isso, mas com certeza dariam coisas muito interessantes, com certeza. Né? Esse humor que vai tocando todas as coisas. Bom, eu coloquei aqui só uma página. Então, ele até explica, né? O regenerado, que é esse que está super bem, é o homem que está bem. Bem na vida, quer dizer, rico. Ele explica, né? Por que ele usou isso. O primeiro crítico... o senhor grave, 40 anos mais tarde, continua aparecendo. Então, é interessante como... na plateia, há personagens que ele diz continuar enxergando hoje, né? Como leitores ou como pessoas que ele conhece, como personagens que ele cria. O marido matou, né, para salvar a situação dele, ele acaba matando o homem que passa, mas a mulher fala, agora sim, nós estamos perdidos, porque agora você fez um crime, não há como dizer que ele não morreu aqui. Como é que a gente vai sair dessa? Enfim, ele resolve se rever, falou, não, eu vou retirar a expressão melhor, eu vou retirar o tiro. Então, ele retira o tiro que ele tinha acabado de dar, né? Retira da história o tiro, e o homem, levantando-se com dignidade, consertando o nó da gravata, fala, agradecido, obrigadíssimo. Mas como fica o drama agora? Aí todos eles ficam, mas nossa, é verdade, agora, o que nós vamos fazer? Não morreu, o morto voltou, e aí, como é que vai ser? Aí eles resolvem consultar o autor. E, claro, o autor, aqui estou. E aí começa toda a discussão entre eles, o final que eles querem, ou o final que o autor acha que tem que ser, enfim. Típica discussão pirandelliana, né? Pirandello trazendo em cena a multiplicidade dos pontos de vista. Eu deixo aqui, leitor, eu deixo aqui, espectador. Qual é a sua? Não vou resolver o problema para vocês. Portanto, o texto base, que seria o do Pirandello, ele não está no seu... desculpe, eu passei mais um. Desculpe, aqui. A última relação que eu quero mostrar para vocês, ainda dentro do teatro, que é a minha parte, é com Brecht, que foi a que eu mais gostei de pensar. Não necessariamente que ele tenha mencionado isso, e eu acho que se o Érico Veríssimo se tornasse um autor teatral brechtiano, seria ótimo. Conhecedor da história brasileira, eu acho que seria muito, muito interessante. Essa forma de apresentar o texto com a marginalia que ele faz aqui é exatamente uma apresentação brechtiana. Porque é o texto e a metalinguagem do texto. Assim como na peça do Brecht, o ator está vendendo bilhete na bilheteria, está recebendo bilhete na porta do teatro, está cumprimentando as pessoas que chegam, né? Essa quebra da quarta parede que o Brecht faz, ele fez aqui. Ele também quebrou. Ele, lendo o seu texto e rabiscando em volta dele, nos coloca imediatamente em relação com os dois. Com o primeiro e o segundo, não dá para ler separado. Né? A gente não consegue ler separado. E aí, às vezes, o comentário é muito mais interessante que o texto só fica interessante por causa do comentário. Outras vezes você volta ao texto porque o comentário te levou a voltar ao texto para ver melhor. A todo momento nós estamos sendo conscientizados de que é uma obra escrita,
de que é, como o teatro, uma encenação. A leitura inaugural que eu teria desse texto dele, ela é contaminada completamente pelos comentários paralelos, né? Quando um ator, no meio de uma peça de Brecht, vira para a plateia e fala assim: eu não acredito que alguém pense dessa forma, e se dirige ao outro ator, você imediatamente se sente espectador da peça, você saiu do mundo da ficção. Né? A quarta parede se rompe e público e atores estão em diálogo. Da mesma forma aqui, olha, vocês, eu sou leitor também, eu aqui, Érico Veríssimo, estou lendo junto com você essa obra. Veja, imagine que absurdo, que coisa horrível eu falei isso. Mas porque essa palavra era moda na época, e assim mais, todas as outras coisas que ele vai pondo. O tempo todo ele está nos chamando para o processo de criação da obra dele como um processo de criação. Eu não entro no texto sem essa consciência. Por isso que eu falei que a gente não tem aquela leitura inaugural que você lê para saber a história. Nesta versão, nesta edição, isso não se dá. A versão é brechtiana. A todo momento nós somos conscientizados dessa, de certo modo, encenação que aí está se colocando, né? Portanto, o texto base não está no seu contexto originário. No contexto originário, esse texto é a figura, não é? É a mancha preta de tipos gráficos na página de papel. As suas bordas é que fazem, tá certo? É a borda que dá a mancha, é que faz a figura, é o fundo para aquela figura. Aqui, as bordas estão rabiscadas em letra cursiva, em desenhos. É uma escrita de um novo autor, 40 anos depois, com outra formação, que comenta aquela obra. Né? Da mesma forma em que Brecht mostra que a cena não está no palco. Em Brecht, a cena não está no palco. Ou, pelo menos, não está só no palco. Né? É isso que é o rompimento da quarta parede. E eu considero que nessa obra ele faz exatamente isso. Mas isso nessa versão publicada posteriormente. Né? E que ele, com certeza, aí sim, já tinha conhecimento e muito grande de todo o teatro brechtiano. Portanto, para mim, o Érico Veríssimo teve uma sensibilidade nessa produção desses fantoches todos que ele cria, e ainda sem chegar na figura do Nagnotti maravilhosa, mas acho que isso meu amigo vai trabalhar, o Sandro, a percepção de um novo teatro que estava surgindo, de um teatro de crítica social, que não era o teatro clássico. E quando a gente vai ver o que era, né, o teatro, essa aqui são imagens do teatro de Porto Alegre, à época dele, no começo, no fim do século XIX, começo do século XX, ele já era isso que vocês estão vendo. Um teatro aos moldes do teatro clássico. Ele não estava escrevendo um teatro para este teatro. Mas, com certeza, ele tinha uma verve que provavelmente o levaria a, se continuasse nesta área, a uma colaboração muito interessante no teatro brasileiro. Enfim, eu quis puxá-lo para uma outra tradição, que não foi a que ele se colocou, porque gostei muito de perceber essas possibilidades que ele dá e que o tempo todo está dizendo, né?
Isto é uma farsa, não se iluda, estamos encenando. O texto está criando uma história. Ele o tempo todo está nos dizendo isso, né? E essa história já foi iniciada há muitos anos. Você, leitor, está lendo aqui também Shaw, Anatole France, Machado de Assis, Ibsen, Dante, Pirandello, Cervantes, e aí vai, né? Não se iluda, leitor. Ele rompe com esse processo ilusionista, né, da arte, ele rompe com isso. Esse texto que está aqui é de múltipla autoria. Era isso. Ao chamar a atenção, ao desnudar o processo que integram leitores, esse jogo crítico, e também ativa esse jogo, ativa a nossa consideração para os problemas sociais, ideológicos e estéticos. O leitor tem, como público de Brecht, a possibilidade da relação dialética com o texto e seus comentários. E atua também ele, criando nova camada sígnica, provocadora de novas possibilidades interpretativas, como nós veremos na apresentação do Silvio a seguir. Bem, tá bom. Bom, olá a todos, né? Eu agradeço, né, o convite, né, de participar do grupo de pesquisa da Narradora As Fronteiras do Relato, né, da PUC São Paulo, e também, né, agradeço a possibilidade de poder ler essa obra do Érico Veríssimo, né, uma obra tão que traz tantas questões e sugestões de cunho interpretativo, mas também de leitura histórica, né, dos processos literários, que, enfim, né, como bem disse a professora Ana, né, nós temos várias entradas aí, várias possibilidades, então a gente tem que definir, né, um pouco por onde que a gente vai caminhar, né? E também agradecer a professora Ana pela parceria aí, né, na montagem da nossa apresentação de hoje, que tem como centro, que tem como ideia, né, a questão do livro fantoches em face da tradição, né, da tradição literária. Bem, então, nesse sentido, eu pensei no Érico Veríssimo, assim, especialmente o fantoches, né? Na verdade, eu vou falar mais do fantoches, né, propriamente, né? Dentro desse contexto que eu vou chamar de contexto do modernismo brasileiro, né? Então, quando eu começo a pensar o fantoches em face do modernismo, eu determino algumas questões aqui que eu acho que são importantes, né? Como se ele mesmo disse, né, que a literatura é dialógica, né? Também eu quero conhecer um pouco com quem ele está dialogando, né? Como que essa obra, né, estabelece diálogos e, principalmente, né, como a marginalia dessa obra, né, acaba estabelecendo alusões, né, menções e tantas outras questões e também silêncios, né, que me chamaram muita atenção, alguns silêncios que essa obra impõe aí dentro desse contexto, né. Então, quando a gente pensa no modernismo, né, especialmente o modernismo brasileiro, a gente vai pensar, né, numa lógica de um grupo literário, né, principalmente, né, o grupo paulista, né, que forjou a Semana de Arte Moderna de 22, e que certamente, pela data, né, de nascimento e pela data também da escrita do fantoches, é muito possível que o Érico Veríssimo estivesse a par, já que ele fazia parte desse mundo literário, desse universo literário, né? Bem, há uma autora muito interessante, uma autora italiana chamada Pascale Casanova, que tem um livro que vai justamente falar desses universos literários, digamos assim, né? Especialmente depois do século XIX, que o nome do livro se chama República Mundial das Letras, né? Então ela vai dar muito conta da organização desses grupos, né? Da construção desses grupos e também da construção do discurso que permeia esse grupo, né? Seja o discurso, né, de ordem política, seja o discurso de ordem estética, né? De certa maneira, a gente vai perceber, né,
valores ali construídos, né, estabelecidos, e ao mesmo tempo valores que são permitidos e talvez outros não. De alguma maneira, percebemos aí, dentro dessa tradição, né, modernista, um imaginário literário muito determinado, né? Então, como assim? Um imaginário literário determinado por imagens, né, por léxico, semântica, né, construções, né, muito próprias, né, literárias. E se a gente for parar para pensar nas, digamos assim, nas estruturas críticas, né, em que se forja a literatura modernista, mais ainda, né? Então, nesse sentido, eu gostaria de ver, né, como eu já disse, né, como que o fantoches, tanto na marginalia como no texto original, de certa maneira, acaba estabelecendo diálogo, né, com esse universo aí literário, né? Qual que é o contrato que ele estabelece com o modernismo, né? Porque acredito que seja fundamental, principalmente nesse momento, né, da cultura brasileira, que é a primeira metade do século XX, né, especialmente os anos 30, anos tensos, né, são importantes de serem comentados, tá? O que chama atenção no fantoches, logo até mesmo pelo título, pela escolha, né, de questões assim encenadas, é uma coincidência com esse ideário, né, do grupo modernista, que é a busca das fontes da cultura popular, né? Então, nós vamos perceber isso em basicamente escritores assim de envergadura, como Oswald, a gente vai perceber isso também no Mário de Andrade, a gente vai perceber isso no Drummond, né, muito fortemente, né, e em outros tantos autores, né. Eu falei só para a gente ficar no cânone, né, digamos assim, né, desses aí. E, claro, há uma grande variedade, né, de abordagens dessa cultura popular, né, a própria Tarsila, né, que foi buscar as cores, né, nas casas do interior e tudo mais, etc. Mas, de toda forma, a gente percebe, por exemplo, no Mário de Andrade, um papel, assim, quase que de um antropólogo, digamos assim, frente à cultura popular brasileira, né? Principalmente pela atitude dele, né, de pesquisador realmente, de fato, né, de estudioso realmente da cultura popular. Já, por exemplo, no Oswald, a gente vai ver uma questão muito mais de uma incorporação de uma cultura de rua, né? Então, que nós iremos perceber de uma maneira difusa, né? De uma maneira, né, digamos assim, espalhada pela obra, desde o pau-brasil, né, em que a gente vê isso tanto na estrutura de alguns poemas, né, quanto também na escolha, né, das paradas da viagem que ele realiza no interior do Brasil ali, né, no pau-brasil, como também em algumas obras de cunhos absolutamente satírico, né, como Memórias Sentimentais de João Miramar, no primeiro caso, e no segundo caso, de uma maneira muito explícita, né, o Serafim de Ponte Grande. Então, no caso do Oswald, a gente vai perceber a incorporação de elementos do circo, né? Elementos dessa cultura popular aí do circo, a gente vai perceber na obra dele de várias formas, né? Isso vai ser usado de uma maneira não mais irônica, como talvez a gente veja em algumas cenas, principalmente da infância do Oswald, quando a gente lê o Memórias Sentimentais de João Miramar, né? Que ele fala que o circo era um solto balão aceso no céu, enfim, essas metáforas lancinantes, né, do Oswald, né? Nós iremos perceber, principalmente após 29, né, a quebra da Bolsa e tudo mais, depois, consequência, o Vargas, o Estado Novo, a gente vai ver, então, esse grupo que inicialmente, né, tinha, digamos assim, um diálogo, um prestígio muito grande, até mesmo entre os mineiros, né, a própria viagem, o roteiro de Minas, né, depõe a favor disso, a gente vai ver, então, uma separação desses grupos modernistas e a partir desses escritores modernistas, e a partir disso também uma tomada de posições, né? Então, a gente vai ver, de um lado, né, escritores com uma tomada de posição política voltadas
para o integralismo, por exemplo, né, e outros para o socialismo, que seja, né, ou coisas que tais, né? Aqui no Brasil, esses termos não são muito bem definidos, né? Mas, de toda forma, eles estavam lidando com a ascensão do fascismo, né? E seja em termos mundiais, seja em termos brasileiros, né? E o ponto de ruptura é justamente uma obra de circo, né, que o Oswald vai escrever, chamado Serafim Ponte Grande, que eu acho que acaba estabelecendo não um diálogo direto, mas um diálogo indireto com esse cenário, assim, digamos assim, de fantoches, né? Mas o Serafim Ponte Grande é justamente a representação não de um palhaço, assim, né, engraçado da cultura popular, nem nada, mas desde o prefácio ele vai dizer assim, né, eu sou um palhaço de classe, eu sou o palhaço da burguesia, né? Então, é um livro de ruptura e que a gente percebe uma assimilação do circo na própria estrutura do romance. No caso, a gente vai perceber o Oswald, né, tornar a instituição literatura, né, uma série de esquetes de circo, de certa maneira, né, digamos assim, uma série de cenas hilárias desse mundinho literário, seja através do gênero, do discurso ou de personagens, né? Então, a gente percebe essas questões, ou seja, de uma forma ou de outra, essa questão da arte popular, da cultura popular, né, e da cultura de rua, que está presente aí, que estão presentes aí no Fantoches, estava no ar, né? Não por acaso que um dos patronos dos modernistas era o palhaço Piolim, né? Então, a gente percebe também essa simpatia, né, digamos assim, por essas questões. Bem, o que eu percebi, conforme fui lendo o Fantoches e também as anotações em torno do Fantoches, foi somente, assim, digamos, não fazer uma leitura, digamos assim, do livro interpretativa, mas algumas notas e observações em torno da forma do livro, né, das questões que, assim, me chamaram muita atenção. Então, eu percebo, de alguma forma, né, obviamente, uma integração, né, entre a Marginalia e o próprio Fantoches original. Mas eu vou supor a existência de dois livros, né? Vamos separar para depois juntar, né? Então, eu penso primeiro, no Fantoches, dentro do contexto de 32, né? Então, portanto, um livro de ficção, né? E aí a gente também poderia até discutir aí vários gêneros hibridizados e etc e tal. E esse paratexto, né? Que foi elaborado em 72. Né? E aí, pensando nesse texto de 72, há algo assim que também um pouco misturado e tudo mais, né? Tem um certo caráter experimental, mas também tem uma lógica que eu considero interessante. Que é assim, pelo que eu anotei aqui, eu não li, porque o que eu conheço do Érico Veríssimo, assim, que eu li de fato, com vagar e com cuidado, foi o Incidente Antares, um livro genial, que inclusive tem muito a ver com essa marginália, né? Mas o que eu percebo, né, por exemplo, em 73, ele escreve Solo de Clarineta, que é um livro de memórias. Mas, em 72, aqui, eu vejo nesse paratexto um certo tom memorialista, né? Esse tom memorialista que ele vai colocar a gente justamente dentro do ambiente, né? Do ambiente literário, né? Que ele está inserido ali, né? Então, tem esse movimento memorialista, ao mesmo tempo tem uma ideia, digamos assim, crítica em relação ao Érico, em relação ao Érico, né? Em relação ao Fantoches, né? E ele, claro, deixa explícito ali, né? Um movimento, né? Ele realiza um movimento de um leitor crítico, né? E ao expor esse processo de criação, né? Parece que ele está fazendo uma paródia de si mesmo, né? Então, outro traço que eu considero interessante, que os próprios modernistas também adotaram, de certa maneira, né? Então, quando a gente pensa memória sentimental, que nem eu falei, vou ficar no Oswald, né? Memória sentimental de João Miramar é uma paródia do próprio Oswald, né? Sendo que é engraçado, só para
ilustrar, né? Quando estudando o Oswald e tudo, eu peguei a primeira versão do Memórias Sentimentais de João Miramar, que era outra escrita, completamente diferente, e que ele recria realmente, ou seja, ele recria a própria obra, né? Talvez eu acho que o Érico talvez tivesse vontade aqui de fazer algo parecido, né? No sentido de reescrever a obra. E aí ele saiu, a primeira versão de Memórias Sentimentais de João Miramar é um texto sofrível, né? Já o que a gente conhece, genial. Então, eu fiquei pensando, né? Já que ele se posiciona como crítico, e ele não é crítico só da literatura dele, ele é crítico de uma porção de gente. Ele é crítico do próprio sistema literário brasileiro, né? Eu comecei a pensar assim, né? E também não tenho resposta, somente uma ideia, né? Essa ideia de paratexto, né? Porque ele realiza por fantoches, né? Se tratando do Érico Veríssimo, tudo, né? Qual é o projeto crítico literário que ele guarda, né? Quais as pistas que ele dá, né? Da própria, digamos assim, da própria percepção que ele possui, né? Tanto no campo da memória, como no campo da observação crítica de si, né? E também dele inserido nesse contexto literário, né? Então, aí eu começo a ver algumas questões, né? Primeiro que ele vai considerar o fantoches, né? A versão de 32, na marginalia a gente percebe, como uma espécie de literatura menor, uma espécie de literatura, né? E isso é comum, né? Comum em vários sentidos. Por exemplo, de novo, Oswald, oh meu Deus, hoje ele está tá por perto, né, nesse sentido. O Oswald, ele escreveu Os Condenados, né? E ele escreveu Os Condenados, que é uma obra, digamos assim, em termos de linguagem, uma obra quase que parnasiana, de certa maneira, com uma linguagem muito ligada àquela literatura artística e artificial do final do 19, ele vai reeditar essa obra em 1940, por exemplo, né? E aqui a gente percebe no Érico essa mesma linguagem, dessa linguagem da escritura artística, né? Que tem a ver muito com o ambiente, né, boêmio, né, tardo-romântico, digamos assim, boêmio, que eu percebi ali, né, quando ele falava das rodas, até ele fala de cocaína, uma série de coisas ali que muito interessantes, né? Então, é como se fosse assim, né? O Érico está falando, né? Dessas rodas boêmias, como se fosse uma espécie também, né? De modernismo paralelo, porque ele vai falar dessas rodas boêmias como se fossem rodas literárias de rua, né? Portanto, muito voltadas a esse, como ele chama, ato de circo. Me chamou muita atenção, né? Que ele classifica, né, essas questões todas como um ato de circo, né? E aí ele vai se posicionar com essa questão de atitude literária, né? Ele vai falar que ele vai colocar de uma maneira muito interessante, né? Ele diz assim que na época era moda, né? Ter uma atitude elegante, ser ateu, ser pessimista, né? Ou seja, todas as configurações assim, né? De um boêmio meio estrupiado ali do romantismo e tudo mais, e que o cretino era o burguês, né? Que o cretino, né? O ingênuo era o burguês, né? Então, isso daí também mostra um pouco, a gente pensa no ódio ao burguês do Mário de Andrade, né? Também, né? Estão lá em interlocução. É interessante, por quê? Porque essa visão de escritor, a gente também pode dizer que é uma visão moderna de escritor, né? Eles compreendem, de certa maneira, essa visão como esse sim é o escritor moderno, né? Tanto é que ele fala de Ibsen, né? Então, Ibsen é o cara, né, que é muito lido e muito falado, né, sobre nesse período, né? Inclusive, o Guilherme de Almeida e o Oswald de Andrade escrevem uma peça de teatro em 16, A Moda de Ibsen, né? Bom, então, ele vai dando essas pistas aqui para a gente. Depois, desculpa, agora sim. Eu pensei em algumas relações e algumas questões em relação à marginalia, né?
sabe, parece, é só um palpite, né? Não é nada estabelecido. Mas parece que a marginalia faz um papel ali digressivo, né? É como se no meio do fantoches entrasse o Brás Cubas, digamos assim, e começasse a fazer esse movimento, né? Então, nessa, digamos assim, revisitação que ele faz dessa obra de juventude, ele vai fazer essa distinção, né? Com essa literatura que ele até critica, né? Que ele realiza, que é uma literatura artística, né? E que justamente a diferença dela, como a professora Ana falou, né? Que não dá mais para ler o livro sozinho. Você tem que ler o livro junto com a elaboração da marginalia, né? Então, aí a gente começa a ver que aí sim o livro começa a ter um corpo, né? Começa a ter digamos assim, uma suculência maior, né? Por quê? Porque ele incorpora essa modernidade que ele não foi, né? Não fez, né? Justamente em 32, né? Então é esse momento de revisitação é quando ele incorpora esse elemento digressivo que é muito próprio do texto moderno, né? Então, quando a gente pensa, né, quando a gente pensa em Machado e pensa no próprio Oswald, a gente observa justamente esses elementos, né, digressivos, irônicos, sarcásticos, etc., no interior do texto, e é isso que dá a estrutura de modernidade como conhecemos, né? Ao mesmo tempo, a gente vai vendo uma questão também que ele vai construindo uma espécie, né? Além de ele fazer das memórias dele também, né? Ele vai fazendo uma espécie de construção de uma mitologia pessoal, né? Eu sou o Érico Veríssimo, eu sou o escritor e tal, e eu fiz assim, eu fiz assado, e eu achei interessante que ele fala muito de Incidentes de Antares, né? Que é uma obra de cunho cômico, portanto, que tem relação tanto com o fantoche de 32 quanto com o fantoche de 72 também, né? E de fundo político, como é próprio do Érico Veríssimo, né? Caminhos Cruzados, né? Enfim, né? O Tempo e o Vento, né? Que são esses romances de envergadura histórica, né? E de envergadura, obviamente, de reflexão política, né? Bom, nesse sentido, percebe-se, então, né, do meu ponto de vista, uma busca de legitimidade, né, enquanto escritor, né, de legitimidade enquanto figura literária, né. E também é interessante, por quê? Porque nós também podemos observar o fantoche de 32 como uma obra de um, digamos assim, escritor que já estava se colocando em algum lugar. Porque se ele escreveu fantoches de acordo com uma convenção literária do período, não é verdade? Não estabeleceu ruptura nem nada, mas ele soube escrever a partir de uma convenção, né? Mas há uma certa pista aí, porque, de certa forma, o título Fantoches, né, ele traz uma certa ironia, né? Ele é uma espécie de elemento digressor meio que sublimado desde a primeira edição, né? E, nesse sentido, é uma ironia, mas é uma ironia que talvez seja conservadora, talvez não seja ousada, não seja estrutural, como eu mencionei do livro do Oswald Serafim Ponte Grande, que é de 32 também, né? Que é do mesmo ano. Mesmo ano, 32 também, tá? Bem, agora também tem umas questões que eu julguei interessante, assim, dentro também desse contexto da tradição modernista, né? Então, o Malazarte, que é um personagem, assim, literário, né? Todo mundo usou o Malazarte em algum momento, né? Que é uma figura cômica e tudo mais, né? Eu até coloquei personagem pícaro e tal, para a gente começar a pensar numa reflexão, né? A respeito desse tipo de personagem na própria tradição literária brasileira, Memórias de Sargento de Milícias, né? A gente vê, depois o Mário de Andrade. Aí veio isso aí, que eu acabei de falar, Mário de Andrade. Olha só como ele descreve o Malazarte.
seria preguiçoso, inteligente, sentimental, sensual, imprevidente, generoso e imaginoso a ponto de se tornar-se mitômano, desculpa. Puxa, ele está falando do Macunaíma, né? Mas o que aconteceu para ele silenciar em relação ao Macunaíma? Seria uma ironia? Seria uma separação, digamos assim, desse grupo? Qual que era o diálogo que o Érico estava estabelecendo aí? Porque é muito, muito, né, evidente a relação, né? Então, aqui fica essa questão que eu acho que teria que ser observada em outras obras do Érico também, né? Que eu acho que só pelo fantoche isso não dá para saber, né? Bom, e a coisa fica mais ainda densa no sentido do Macunaíma, e, portanto, do diálogo com o modernismo, quando ele vai falar que esse personagem tem um caráter simbólico de qualidades e defeitos do brasileiro de origem lusa. Ora, Macunaíma é um herói sem nenhum caráter, não é verdade? Né? E também ele usa um termo aqui que eu acho que também seria importante, né, observar. Boa dose de sangue bugre, né? Então, é interessante buscar também qual que seria a semântica desse termo bugre aí para o Érico Veríssimo, né? Como que ele está pensando? Obviamente, né? O Macunaíma é o índio, né? É o preto, é o português, ele é tudo, né? Então, é mais ou menos aqui também, né? O que ele está falando, só que ele separa um pouquinho, né? Tá? E aí, ele faz esse comentário, que eu acho muito interessante. O Brasil continua ausente de suas histórias, com exceção de Malazarte. Olha, ele percebe que nesse primeiro livro, Fantoches, né, o tema por excelência do nosso modernismo, que é a leitura do Brasil, tanto é que ele dá origem estaística de interpretação sobre o Brasil, né, não está presente ali, né? Então, em 72, ele mostra, né, essa consciência. Só que ele diz que digamos assim, o Brasil existe, mas existe no Malazarte somente, né? Que é uma figura, assim, quase que muito, não sei, igual não, mas muito próxima à do Macunaíma, tá? Então, a preocupação dele era criar um personagem símbolo, um personagem simbólico, né? Então, ele tinha, digamos assim, consciência dessa figuração aí da literatura enquanto interpretação do Brasil, que é um tópico fundamental do modernismo, que ele estava inserido também, né? De certa maneira, né? E aqui também, isso, agora, o último tópico aqui, né? Eu vejo algumas outras questões também dele, né? Do Érico, quando ele vai falando aqui das anotações de marginalia, né? Dele, né? Ele vai falar de um dos seus fragmentos e ele fala também de influências variadas, né? Então, me chama a atenção, também não sei se foi ironia, se foi algo... acredito que não, porque quando a gente vê, por exemplo, o posicionamento dele em Incidente Antares e tudo mais, né? Mas ele vai mencionar o estrangeiro do Plínio Salgado, que é um integralista, né? Então, aqui, ele fala que a influência moderna dele, né, no caso, de certa maneira, seria o estrangeiro do Plínio Salgado. Fiquei na dúvida. Também é algo para se pensar, ou seja, qual que é o diálogo que ele tem com o Plínio Salgado, né? Então, por exemplo, em 30, 32, num livrinho pequenininho, só uma sugestão também, são textos selecionados pelo Haroldo de Campos, do Oswald de Andrade. O Haroldo coloca como um dos melhores textos do Oswald uma crônica chamado Antalogia, em que ele esculhamba o Plínio Salgado de cima a baixo, né? E esculhamba o movimento anta, então, né? O que vem bem a calhar, de certa maneira, né? Bom,
Ele coloca também, menciona Euclides da Cunha, né? Então, o Euclides da Cunha é um autor de grande valia para os modernistas. Então, nesse sentido, você percebe aí um diálogo. Menciona a leitura que ele fez de Brás Bexiga e Barra Funda, feita em 1929, do Alcântara Machado, né? Que é muito também interessante, né? Aí, daria até para pensar, acho que se eu não me engano, Patê Baby, do Alcântara Machado, que é um livro já ilustrado também, né? Mas tem outras ilustrações aí e tal. Pode talvez pensar alguma coisa a respeito nesse sentido, né? Ele também é extremamente irônico, né? Quando ele vai falar das memórias saudosas dos escritores da década de 20, porque eram todos jovens, né? De certa maneira, né? Então ele vai falar, e aí a gente começa a lembrar também, né? Do gênero memória como objeto de sátira, né? Então, essa memória grandiloquente dos medalhões, né? Literatos brasileiros, né? Para usar uma expressão do Machado, né? Então, também ele vai mencionar. E aí ele ironiza justamente os modernistas, né? E aí ele fala assim que é fácil escrever frases curtas, né? Então, obviamente, ele está ironizando, né, a escrita telegráfica, né? A escrita, de fato, de corte moderno, né? Que a gente tem ali com os modernistas, né? E mais interessante é que ele vai falar de fluxo da consciência e ele não cita Joyce, né? E ele vai citar Machado. Então, ele cita Machado, questão do fluxo da consciência, depois ele cita associação livre de ideias também e tudo mais, né? Bom, de toda forma, né, a gente percebe também no Nankin Note, né, um personagem inspirado num palhaço, né? Então também é importante lembrar disso. Chegando no Nankin Note, ele vai falar sobre lendas brasileiras e personagens literários, portanto, outro ponto de diálogo com o modernismo, né, que ele tem aí. Enfim, e vai falar do fantoches, né, como uma obra excessivamente livresca, né? Então, livresca nesse sentido, dentro dessa tradição, né, da escrita artística do final do 19, né, e que eles ainda, por volta de 30, ainda consideram, de certa maneira, moderna e tudo mais, né? Porque dá a impressão que obras como, por exemplo, Macunaíma e as obras do próprio Oswald são obras marginais, e não parte de uma literatura mais robusta, mais oficial e tudo mais. Também pode ter isso. De toda forma, só para fechar, né, tá? Que eu acho que eu falei bastante, já não sei quantos minutos, mas já devo ter falado bastante. Eu também queria falar um pouquinho da questão da memória, né, que é uma questão muito importante para os escritores modernistas, principalmente a partir da década de 50, década de 60 e década de 70, que é justamente quando ele escreve essa marginália, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, autores como Jorge de Lima, Manuel Bandeira, o Oswald, 54, o Pedro Nava, né? Cecília Meirelles, uma série de autores do modernismo que vão escrever memórias, né? Que vão escrever livros de memórias, né? Só que cada um escreve de uma maneira muito, né? Você pega o Itinerário de Passárgada do Manuel Bandeira, é uma obra, é uma memória intelectual. Você pega do Oswald, é social. Você pega do Jorge Lima, é cristã, e do Murilo Mendes, e assim vai sucessivamente. E acontece de que essa questão das memórias, elas são escritas como um gesto de grupo também. Por quê? Né? Justamente no período da década de 50, há uma nova modernização. E esses modernistas mais antigos, liderados pelo Drummond, que escreve nos jornais, né? Que escreve nos jornais, defendem a memória contra essa ideia progressista de modernidade dos anos 50 e que entra pelos anos 70 aí, né? Então, talvez, de certa maneira, é importante, eu acho que, observar, né, o fantoche sob esse ponto de vista também, o ponto de vista da memória, né, o ponto de vista aí da pesquisa histórica em relação aos diálogos, né, que o Érico Veríssimo, né, estabelece com a literatura brasileira, né, e principalmente com o movimento modernista no Brasil, né, que vai
aí até o período em que ele escreve essa versão de 72 dos fantoches. Tá bom? É isso, tá? Desculpe se eu falei demais. Enfim, é que tem bastante coisa, né? Eu cortei bastante, a professora Ana sabe, né? Então, é isso, tá bom? Obrigado. Bom, muito bom, acho que assim, foi muito interessante, né, a gente ver como uma mesma temática, ela leva a interpretações que são diferentes, mas que acabam tendo um núcleo comum, né? Eu acho que da Ana ficou muito marcada a questão dos fantoches, do teatro de marionetes, né, que é uma tradição popular, e na do Sandro, essa questão com o modernismo, que também tem algo desse vínculo do erudito e do popular, né? Principalmente Oswald, né? Esse híbrido. E muito interessante, assim, tudo que a gente pode recolher com o circo. O Sandro também trouxe essa linhagem do circo, né? Palhaço. E, então, acho que essa temática foi muito bem explorada, né? E nos instiga a ver esse livro por essas novas perspectivas, né? E aí, então, eu acho que esse breve comentário que eu fiz é só para fazer um fecho que não é final, porque a série continua, e para convidar vocês a estarem conosco nos próximos seminários, nos quais a gente vai desenvolver outras temáticas sobre esse livro tão instigante e tão pouco conhecido. Muito obrigada.